Fala, empreendedor! Começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, o lugar certo de quem procura bom conhecimento, boas ideias, boas provocações para fazer do consultório um lugar muito melhor, de resultados, porque aqui a gente te provoca a pensar e perceber coisas que você não estava vendo ainda e que fazem muita necessidade para o seu consultório dar certo, porque não é só de clínica, só da boa clínica que o seu consultório vai funcionar e dar certo. Ele precisa também do lado empresarial, de fazer a coisa funcionar. É sobre isso que a gente trata aqui. Meu nome é Plínio Tomás e que bom que você está aqui mais uma vez com a gente. Se você está chegando, obrigado por sua participação. Já te peço para você salvar, curtir, seguir a gente aqui, porque isso ajuda demais os algoritmos, todas as plataformas, reconhecerem que é um bom conteúdo e distribuir para mais pessoas. Então, eu te peço essa gentileza. Maravilha? O episódio de hoje vai precisar ser anotado, provavelmente, tá? Então já se prepara aí com papel e caneta, porque logo depois da vinheta eu vim te contar o que significam os 5 S's dessa técnica maravilhosa. Já volto já. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, hoje a gente vai falar sobre os 5 S's, uma técnica japonesa que ajuda demais as empresas a caminharem, a avançarem, a terem resultados extraordinários. Eu começo primeiro fazendo um agradecimento aqui, né? Um pedido de desculpas e um agradecimento ao mesmo tempo. O que acontece? Alguns episódios atrás, no ano passado ainda, eu publiquei em algum episódio mencionando os 5 S, eu mencionei a técnica e falei, ó, isso aqui eu já postei, já publiquei em outro episódio, procura aí que tá aí. Aí as pessoas começaram a me mandar mensagem, falou, tô procurando aquilo que você falou do 5S e não achei. Que número que tá o episódio? Que número de episódio é? Falei, peraí que eu já vou te mostrar aqui. Comecei a procurar e não é que não tem. Eu já gravei isso tantas vezes, para tantas aulas, para tantas pessoas, enfim, em mentorias, que eu tinha na minha cabeça, eu tinha certo que eu já tinha gravado. Como não gravei, então estou fazendo isso agora. Então quero agradecer algumas pessoas, particularmente a Laís, o Marcos, a Virgínia, a Paula e a Daniela. As pessoas que foram as principais, as primeiras pelo menos ali, que me alertaram disso. Falaram, não tem esse episódio. Eu falei, como não tem? Enfim, e não é que não tinha mesmo? Por isso estou gravando aqui agora. Então vamos lá. 5S é uma técnica que levou ao que a gente conhece hoje como qualidade total. Ele faz parte, 5S é uma das ferramentas que faz parte, que compõe a gestão da qualidade total. Bom, como você sabe, no pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha sido destruído, bomba atômica, aquela desgraça toda. E aí, o próprio Japão, o japonês, pela sua cultura aguerrida, eles arregaçaram as mangas e foram reconstruir o país. Receberam uma série de ajuda dos próprios Estados Unidos e de alguns outros países ocidentais, se sentiram um pouco culpados, cá entre nós, mas enfim, que ajudaram com diversas coisas e diversas técnicas surgiram a partir daí. Mas da cultura japonesa, da cultura do Bushido, da cultura que é a essência do Japão, surge uma técnica, uma coisa que eles já faziam, que eles já praticavam nas suas vidas pessoais, que foi transformado, ele foi transbordado para o mundo empresarial e se tornou o 5S. Então, 5 palavrinhas em japonês, cada uma dessas palavrinhas foi traduzido por senso de alguma coisa, para manter aqui na língua portuguesa os S's de cada uma das palavras com S em japonês. E estas 5 coisas são fundamentais para fazer a diferença em qualquer tipo de organização. E eu já tenho uma experiência legal de ajudar a implantar os 5 S's em diversas clínicas e consultórios, enfim, pelo Brasil inteiro. Inclusive a nossa empresa aqui na Tomás, a gente pratica muito isso, essa é uma realidade para a gente aqui. Então, o 5S ele tem uma coisa chamada dia D, que eu vou deixar para falar isso no final, que é quando a gente começa a implantação propriamente dita, tem um método para isso, e tem cada uma dos 5S, dos 5 sensos, que precisam ser transformados em cultura, ou seja, todo mundo tem que absorver isso o tempo inteiro. Então vamos começar, eu vou tentar ser bom aqui no meu japonês, para ver se a minha pronúncia é legal, mas me perdoem meus amigos japoneses se eu forçar um pouquinho a barra, tá? Mas vamos lá.
Primeiro S é Seiri. Seiri também é conhecido como senso de utilização ou senso de utilidade. Do que se refere isso? Então, nessa filosofia, nessa cultura organizacional, vamos adotar o critério de que só permanece na empresa, isso vale para sua casa também, né? Mas só permanece na empresa o que for útil, o que tiver uma utilidade. Então, se você está usando um objeto e esse objeto foi útil, mas não é mais útil, descarte. Eu preciso de um arquivo, eu usei aquilo para alguma coisa, não preciso mais nem para fins históricos, descarte. Qualquer tipo de material. Então, seja um material comum, simples, um material mais complexo, um equipamento, a ideia é, se a coisa ainda é útil, ela tem funcionalidade, utilização real e concreta para o bem do desenvolvimento como um todo da empresa, do negócio, dos nossos objetivos ou até do bem-estar, esse negócio, essa coisa fica. Se não é útil, se não traz mais utilidade, descarta. E aqui o descarte pode significar lixo, pode significar reciclagem, pode significar doação para alguém que talvez utilize aquilo. Pode não ser mais útil para você, mas é útil para outra pessoa. Sabe aquela coisa do agasalho? Quando não é mais útil para você, aquele agasalho por alguma razão, e você doa o agasalho que para aquela pessoa que vai receber é extremamente útil? É mais ou menos isso, tá? Com perdão da minha comparação, mas é mais ou menos por aí. Então, o senso de utilidade é cada coisa tem que pensar, eu preciso mesmo disso? Pensa sempre assim, eu preciso mesmo disso? Porque eu tenho certeza que nas suas gavetas aí no consultório tá cheio de coisa inútil. Cheio. Eu sou campeão em guardar coisa inútil. E aí, eu de tempo em tempo, né? Na verdade eu não devia fazer isso, porque a filosofia é sempre pensar o tempo inteiro. É útil, não é? E já descartar. Eu confesso que às vezes tenho dificuldade de fazer esse descarte na hora, eu vou acumulando um pouquinho de algumas coisas que eu fico na dúvida, depois eu vejo, mas eu sim, de tempo em tempo, pego aquilo e descarto. E faço isso umas 3 vezes por ano. Então, o que é importante você fazer aqui e entender deste S, que é o Seiri? É entender que a filosofia e a cultura que a sua empresa precisa ter é de pensar se cada coisa, cada equipamento, se ainda é útil para permanecer ou se não é. Se não é útil, doa, vende, recicla, dá para alguém que para aquilo pode ser útil para outra pessoa, se não for mais para você. Então vamos ao segundo S. O segundo S dos 5 é o Seiton. Seiton significa senso de ordenação ou de organização. Senso de ordenação e organização é que as coisas precisam todas permanecerem em ordem, organizadas. Cada coisa no seu devido lugar. Se eu peguei esse objeto, utilizei, eu devolvo ele para o mesmo lugar. Você imagina como funciona a sua empresa muito melhor se cada coisa sempre voltar ao lugar perfeito de origem o tempo inteiro? Cada coisa que sair do lugar volta para o lugar. Cada coisa tem um lugar. Então aqui é um momento bom de você definir lugar para as coisas, né? Qual é o lugar desta coisa, qual é o lugar daquela coisa, para não acontecer jamais de onde está aquele negócio, onde está, você sabe, você lembra? E isso, cara, é péssimo quando isso acontece, não é? Quando eu tenho alguma coisa que eu não sei onde está, porque eu mesmo não guardei na ordem certa, eu mesmo não coloquei no lugar certo como deveria, ou seja, quando eu não respeitei este Seiton, né, esse senso de organização, eu fico, cara, além de perder muito tempo. Então, cara, de verdade, faz uma tremenda diferença quando a gente tem um senso de organização e é respeitado por todo mundo. Então, para implantar o senso de organização, você tem que ter as coisas definidas. Isto fica aqui, isso fica aqui, isso fica aqui. Esse arquivo nessa pasta, esse tipo de coisa fica aqui, aquela fica lá, para a gente saber como que aquilo vai funcionar da melhor maneira possível, entende? Então, para poder guardar no lugar, as coisas precisam ter um lugar para poder voltar ao lugar de origem. Então, já sabemos agora o Seiri, que é o senso de utilização, e o Seiton, senso de organização ou ordem. Vamos para o terceiro S. O terceiro S aqui é o senso de limpeza ou Seisu. Parece que a pronúncia é essa. O que é o senso de limpeza? Aqui ele pode ser literalmente um senso de limpeza. É manter tudo limpo, no asseio, com higiene. Aqui a ideia é manter tudo realmente funcionando. Aqui também, essa palavra higiene e cuidado aqui
de limpeza, ele tem a ver com manutenção também. Então, aquela coisa que quebrou, conserta na hora. Isso é uma coisa que é muito enraizada na cultura japonesa. Quebrou, conserta logo, não acumula coisa quebrada. Porque a coisa quebrada, diga-se de passagem, não é útil. Lembra que é um dos S também? Então, aquilo me é muito útil esse objeto, mas ele quebrou. Então, vamos consertar já. É não armazenar coisas quebradas. Aliás, eu recomendo que você veja um outro episódio aqui chamado Teoria das Janelas Quebradas, que eu postei o ano passado, que tem tudo a ver com isso aqui, né? Então, o senso de limpeza tem a ver com manter o lugar limpo, tem a ver com eu estar limpo, a minha higiene pessoal, a minha higiene mental, higiene do ambiente, um ambiente saudável, um ambiente gostoso, tudo isso tem a ver com o Seisu. Seisu, então, é um ambiente limpo, organizado, higiênico, um ambiente emocional, eu limpo, eu bem comigo mesmo, eu equilibrado comigo mesmo, isso é o Seisu. Então você imagina tudo o que você precisa fazer, você mesmo precisa fazer, e o que para você e para com que cada pessoa da sua equipe absorva isso e transforme isso numa realidade. Então, olha quantos detalhes você pode extrapolar a partir dessa ideia do Seisu. Quantas coisas precisam talvez ser transformadas e talvez seja isso que você esteja precisando exatamente acontecer aí com a sua equipe, com sócios, aí no seu negócio. Vamos então para o quarto S. O quarto S é o Seiketsu. Eu acho que é assim que se pronuncia. O que significa isso? Senso de padronização. Pois bem, padronização significa ter método. Significa ter método para as coisas. Então aqui olha que interessante. Qualquer coisa ele precisa ter uma sequência, precisa ter uma lógica, precisa ter um processo bem definido. Então, quando eu faço, sei lá, uma cirurgia, eu termino a cirurgia em si, tem um monte de processos que vão acontecer. O que acontece depois com o material, com o instrumental, o que acontece com a sala, o que acontece... Tem processos pré, durante e pós-cirurgia. A definição dos processos, da padronização, ter isso por escrito, é disso que se trata esse S. Tem a ver então com ter os manuais internos, os processos do funcionamento de cada coisa da clínica. É super importante você ter isso que a gente chama de POP, né? Procedimento operacional padrão, é tudo escrito como que funciona, porque se a sua funcionária só tem as coisas na cabeça, se ela morrer, se ela não vem mais, se ela tirar férias, quem é que executa? Porque ninguém sabe. Então, o que está na cabeça dela, você tem que ter tudo por escrito, os processos, os métodos por escrito. É disso que se trata. Então, o Seiketsu é você ter uma padronização. Porque quando outra pessoa vier fazer a mesma tarefa, vai fazer do mesmo jeito. Porque tem método, entende? Então, agora, vamos transbordar isso para a sua gestão, para o seu marketing. Como que você faz seu marketing? De vez em quando, dá na telha, faz um post aqui, faz um anúncio ali. Não tem uma padronização, não tem uma métrica, não tem um critério. Você percebe? E a gestão? Como é que é o padrão de você pegar e olhar seus números? Eu, por exemplo, ensino na mentoria que todo meu mentorado tem que ter rotinas e rituais, ou seja, olhar todos os dias para números, ter uma reunião semanal com a equipe, tem uma série de rotinas e rituais que tem que acontecer. Entre elas, olhar os números todos os dias e anotar todos os dias. Uma vez por semana eu tenho que analisar os números. O dia a dia eu só olho, mas pelo menos uma vez por semana eu tenho que parar para analisar e por aí vai. Rotinas, rituais, modelos, métodos padronizáveis. Se uma outra pessoa olhar esse método escrito, ler o que está escrito e vai saber fazer. Se sua funcionária que faz sua esterilização, por exemplo, se ela faltar, outra pessoa sabe fazer certinho ou vira um caos. Quem sabe fazer aquele procedimento lá que você faz, sabe fazer ou só está na sua cabeça ou na cabeça do funcionário A ou B? É sobre isso. Então, metodologia 5S diz, para a coisa fluir, você precisa ter os processos definidos e padronizados e tudo manualizado. Um regimento interno, por exemplo, é fundamental para isso também. Ter o regimento interno ajuda demais nesse processo. Vamos então ao quinto S. E o quinto S é o Shitsuke. O que é o Shitsuke? É o senso de disciplina. A melhor ainda tradução, pelo que já me explicaram, é autodisciplina. A ideia é, eu não preciso que me mandem fazer as coisas, eu tenho que ter a proatividade de controlar os outros 4 S's.
É isso que significa esse item aqui. Então, lembra que a gente tem que ter a utilidade para as coisas e ter o senso de utilização, se aquilo é útil permanece, senão a gente tem que dar um destino diferente para aquela coisa, para seja o que for. Então, eu tenho responsabilidade, eu digo, cada pessoa da equipe, cada pessoa da sua equipe tem que ter a responsabilidade de olhar para isso também e falar, opa, isso aqui é útil ou não é útil. Mesmo que ela não tenha capacidade de decidir, ou não tenha essa autonomia, mas ela que tem que olhar, ô chefe, aquilo aqui, eu acho que isso aqui não é mais útil. Vamos colocar para descarte? Vamos doar? Vamos transformar? Enfim, é esse espírito que tem que estar em todo mundo. Também tem que estar esse espírito dessa autodisciplina, desse autocuidado, com o senso da ordenação, de manter tudo em ordem. É óbvio, né? Se cada pessoa vai pegar as coisas, os objetos e não colocar em ordem, não vai funcionar. É super importante que cada um tenha esse critério, isso dentro de si. Da mesma forma para a limpeza. Então, cara, tem uma sujeirinha ali? Não, isso não é meu papel, não sou eu que faço isso. Qual o problema? Ah, só porque eu sou médico eu não posso pegar um papel que eu vi na sala de espera jogado ali no chão, que eu não posso recolher um negócio, que eu não posso pegar uma revista e colocar no lugar, que eu não posso pegar esse brinquedo aqui na sala de espera das crianças e colocar no lugar. Só porque eu sou dentista, porque eu sou médico, porque para com isso. Então é a gente entender que o espírito de limpeza, de organização, de manter tudo que é útil no lugar, ou seja, cada um dos S's é uma responsabilidade de cada um. Isso aqui, quando a gente fala então do outro, que é da padronização, fica ainda mais óbvio, né? Eu preciso ter toda a minha equipe pensando dessa forma, porque senão ele nunca vai funcionar. Um 5S não pode estar na minha cabeça. Tudo bem, pode ser minha filosofia de vida individual, mas ele não funciona assim. Não vai funcionar no seu consultório. Tem que ser transformado em uma cultura. Ou seja, faz parte do 5S para que os 4 primeiros funcionem, que esses 5 mandem todos eles. Ou seja, eu preciso criar uma cultura de visão, de consciência de cada pessoa da equipe, para que cada pessoa da equipe faça a sua parte e garanta com que no todo todos estejam cumprindo a filosofia 5S para que a coisa possa funcionar. Você imagina que beleza, quando está tudo funcionando, tudo em ordem, tudo limpo, tudo no lugar certo, tudo com processo, tudo por escrito, tudo mantendo a manutenção, o ambiente, inclusive emocional, tudo funcionando e todo mundo sentindo que é responsável por isso ou corresponsável em algum grau? É sobre isso, é disso que se trata o 5S. Entendeu? Estes são os 5 S's. Seri, deixa eu ler aqui de minha colinha, Seri, Seiton, Seisu, Seiketsu e Shitsuki. Não sei se eu falei esse último, se eu falei, eu só comecei a falar dele e não sei se eu falei o nome. Shitsuki é esse último aqui. Pois bem, e agora, para a gente encerrar, eu preciso te contar sobre como que implanta tudo isso, como é que a gente vai implantar essas coisas todas aqui. Mas antes, deixa eu te fazer um jabazinho aqui. Eu quero contar para você que você pode marcar uma reunião comigo, uma sessão estratégica, para a gente conversar sobre a possibilidade de eu ser seu mentor. Seria legal? Eu poder te ensinar essas coisas, ver o que você está precisando, te dar um plano de ação e te acompanhar até você alcançar seu objetivo? Seria bacana? Gostaria dessa ideia? Então, conversa comigo, marca uma sessão estratégica, a gente vai se conhecer, a gente vai bater um papo e aí com base nessa conversa eu vou ver se eu te apresento a minha mentoria chamada Mentoria Consultório Empresa, que é a mentoria, digamos assim, a essa que eu vou cuidar individualmente de você, ou se eu vou te apresentar alguma outra mentoria ou algum outro produto, ou um outro curso, alguma coisa que eu possa ter que possa de alguma forma te ajudar também, tá bom? Então não perde mais tempo, entre em contato pelos números que a gente sempre coloca à sua disposição, por esse WhatsApp que vai estar na tela, para quem estiver vendo aqui pelo YouTube, e vai ser um prazer a gente ter esta conversa e quem sabe a gente poder caminhar junto. Maravilha? Então, para a gente encerrar, vamos conversar agora sobre como que implanta. Bom, quem criou o 5S no mundo corporativo já pensou nisso, que isso precisaria ser trabalhado melhor, porque não é natural para muitas pessoas, principalmente quando isso sai do Japão. Não é natural para as pessoas pensarem em todos estes sensos. Então precisa de uma coisa chamada dia D e precisa de uma outra coisinha chamada coordenador do 5S. Vamos entender. O coordenador do 5S é uma pessoa que você vai nomear, pode ser você mesmo, tá? Se você tiver alguma pessoa com essa capacidade e disponibilidade, você pode nomear alguém da sua equipe, um seu gerente, por exemplo.
quem você quiser, ou pode ser você. O gerente ou gestor do 5S é aquela pessoa que vai cuidar de acompanhar, de ser um líder principal daquilo. É a pessoa que vai trazer o que tiver inconstante, incorreto, incompatível, enfim. As pessoas vão levar para o coordenador dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui está quebrado, isso aqui não é útil. E essa pessoa que vai coordenar toda a implantação também, ok? Então, uma pessoa principal vai ser o maestro da implantação e da manutenção do 5S. Vamos falar então do dia D. Dia D é um dia que você vai marcar. É muito legal o dia D aqui na empresa. Quando a gente faz pelo menos uma vez por ano, a gente refaz o dia D. É muito legal. Vem todo mundo, como é que é para fazer o dia D? Vem todo mundo de bermuda, tênis, chinelo, como quiser. A gente chama de roupa de briga, né? Você vem aqui, né? E a gente vem para quê? Para arrumar tudo que por um acaso não está mais em ordem. Então, alguém ou alguéms, e é o coordenador que vai definir isso, alguém ou alguéms vai estar olhando lá o que é útil, o que não é útil, separando coisas. Então alguém está olhando arquivo, alguém está olhando armário, separando o que é útil, o que não é, o que vai para descarte, guardando em caixa, separando para que alguém possa ver e falar isso vai, isso fica, enfim, e definir. Alguém está criando etiqueta em tudo, botando ordem, colocando isso aqui fica aqui, isso aqui vai para lá, isso aqui não tinha lugar, agora tem, agora isso aqui está tudo junto, as espátulas estão juntos, agora isso aqui está junto, enfim. Tudo que era para pôr com alguma ordem, com algum senso de organização, agora tem etiqueta em tudo, olha que bacana. Então você já vem com etiquetadora também e vai arrumar tudo, já tudo no lugar certinho, cor com cor, ou o critério que você for adotar. Vai estar fazendo também uma limpeza, faxina, de tirar tudo do lugar, tira móvel, afasta a coisa, levanta o computador que tem poeira embaixo que ninguém via. Tudo, tira tudo do lugar, cara. Só falta lavar o teto. Falta não, lava mesmo. Lava o teto, joga água, vai tudo. Põe de cabeça para baixo o lugar. Então o dia D geralmente é um processo, não sei o tamanho do seu consultório, da sua clínica, que vai 2, 3 dias para fazer. Geralmente aqui a gente vai uns 3 dias para fazer no meu escritório. Consultório que é cheio de detalhezinho, geralmente vai 3 também, 2 ou 3, tá? Então, você tem que parar isso. E a gente aqui, a gente sempre faz em dezembro. Eu sempre fiz isso nas minhas clínicas em dezembro. Por quê? Porque tem alguns dias que são mais mortinhos mesmo, a gente já para tudo, ó. Então, pessoal, a gente vai parar esses 2, 3 dias aqui antes e depois vem recesso de final de ano ou algo assim, entendeu? É assim que eu, pelo menos, sempre fiz. Achei que funciona bem. Pode ser no início do ano? Pode ser também. Mas eu prefiro fazer no final do ano porque a gente sai com... sabe, com tudo cheiroso, tudo bonito, organizado, que você olha, fica todo mundo, nossa, que trabalho lindo que fizemos, uhul! A gente comemora, aí vai para as festas de final de ano e quando volta, você volta com aquele prazer do lugar novo, né? Parecendo que está num lugar novo. É muito bom. E esse é o dia D, é o dia que a gente vem para arrumar as coisas, botar tudo em ordem, deixar tudo zerado para a gente começar tudo de novo, tá? É mais ou menos isso, pelo menos eu gosto assim. E aí, o coordenador geral é aquela pessoa que vai fazer a manutenção. Não que ela vai ficar fazendo a manutenção de ficar limpando e guardando coisa. Não é isso. Mas é ela que vai ficar sempre supervisionando, vendo se a copa não virou uma bagunça, se o lixo está sendo guardado e jogado fora, se a coisa está sendo feita certinho, quem não está sendo feito. Chamar a atenção de quem está, opa, você está se perdendo aqui. Né? Lembrando todo mundo, fazendo reuniões de tempo em tempo, de que a autodisciplina, a proatividade faz parte do 5S. E até podemos chegar às vezes no critério de usar os 5S, usar a postura individual como uma forma de premiação. Tá? Ou seja, vai fazer parte do desenvolvimento do João, da Patrícia, do Carlos, enfim, de cada funcionário seu, estar 100% atuante no 5S. Ao longo do ano você avalia várias coisas, se ele cumpre meta, se ele cumpre horário, se ele não fica vendo o WhatsApp no meio do horário, você vai usar seus critérios. E um dos critérios pode ser o quanto essa pessoa se preocupa em fazer e manter o 5S acontecer de verdade. Então, eu recomendo até que você faça isso. Com esses 5 critérios de cultura, vivendo na sua clínica, com uma pessoa coordenando, que pode ser você mesmo, repito, ou alguém. E quanto menor for a sua clínica, mais fácil é de implantar e de manter. Mas não negligencie, não conte com o bom senso. Fique em cima, né, tem um bom senso, vai ter vários sensos. Conta com esses sensos, não com o bom senso, tá? Fique em cima, faz acontecer, faz o 5S, que
cara, dá um gás. No 5S, se você quiser até trazer alguém de fora, quiser trazer 2, 3 faxineiros, gente para fazer, para consertar coisa, pedreiro, esse é o momento. Eletricista, traz todo mundo, conserta tudo, arruma tudo, deixa tudo funcionando, passa a cabo, enfim. Porque quando você recomeçar, quando você voltar pro dia seguinte, você vai ver que dá um gás diferente, até um cheiro muda e tudo faz sentido. Maravilha? Espero ter te ajudado mais uma vez aqui com esse conteúdo de hoje, com o 5S, que isso te ajude, que te inspire e que você possa implantar e ter muito resultado. E se você achou que alguém que você conhece está muito precisando saber disso e que essas ideias podem ser extremamente úteis para alguém, usa seu senso de utilidade também deste vídeo aqui, né? O seu Seiri, o seu senso de utilidade, e compartilha com esse seu amigo. Vou ficar muito feliz. O meu senso de gratidão será enorme por você também. Eu tenho certeza que essa pessoa por você também. É isso aí, empreendedor. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.